Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejamos bem-vindos. Inicialmente, solicitamos a gentileza de configurarem os seus telefones celulares no modo silencioso. Caso seja necessário, dispomos de uma saída de emergência, aqui situada à minha direita. As instalações sanitárias estão no piso superior, ao final da rampa de acesso. Lembramos que na entrada deste prédio temos instalada a livraria espírita da SEAC, e quem quiser poderá adquirir livros, CDs, DVDs, com palestras e mensagens espíritas. Queremos externar a nossa gratidão a algumas pessoas e empresas que estão apoiando a realização deste evento, entre os quais destacamos a Federação Espírita do Paraná, a diretoria da SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade, pela cessão deste espaço e por tudo o que tem feito, por tudo mais que fez e tem feito, está fazendo para dinamizar o movimento espírita regional. Os trabalhadores das diversas sociedades espíritas envolvidas, que trabalharam, estão trabalhando e vão continuar trabalhando até o final, com muita alegria e entusiasmo, muitos deles no anonimato. A nossa mesa de honra está composta no dia de hoje, na noite de hoje, pelos seguintes convidados. O vice-presidente, começando de lá para cá, o vice-presidente da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, o senhor Marcelo Avelar de Souza, o presidente da Sociedade Espírita Francisco de Assis, aqui da cidade de Cascavel, também presidente da 10ª União Regional Espírita, senhor Claudemir Desto, e o nosso conferencista da noite, senhor Miguel Pinheiro Goulart. Meu nome é Fernanda Vaz e sou colaboradora da União Regional Espírita da 10ª Região. Convidamos agora o senhor Marcelo, já apresentado, para nos conduzir na prece. Mestre Jesus, voltamos os nossos pensamentos, os nossos corações a Ti, rogando as bênçãos a cada um de nós, aos nossos familiares que aqui não se encontram, aos nossos lares, fortalecendo em nós o sentimento de amor, de fraternidade, o sentimento de paz. Que possamos nos unir, Senhor, nos fortalecendo cada vez mais em Teu nome, buscando superar os obstáculos que se mostram no caminho, buscando assim nos aproximarmos do Pai. Que a Tua paz nos abençoe sempre. Que assim seja. Convidamos agora o presidente da 10ª URI, o senhor Claudemir Desto, para nos apresentar o conferencista da noite. Boa noite a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Miguel Pinheiro Goulart reside em Toledo, onde presta sua valorosa colaboração ao movimento espírita. É casado, tem 4 filhos e 6 netos. Profissionalmente, é eletrotécnico aposentado pela Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Miguel gosta muito de tocar violão. Por isso, quando sobra tempo,
Deixa-se viajar pelas asas da inspiração. E dessas viagens surgem belíssimas composições com temática espírita, que ele interpreta com muito amor. Não sei se vocês prestaram atenção na música que estava sendo cantada enquanto esperávamos. É Miguel cantando. Quem frequenta a SEAC tem oportunidade de ouvi-lo, porque sempre a equipe de sonorização da SEAC coloca as músicas do Miguel para rodar. Então, muitos de nós talvez já ouvimos essa música aqui e pensavam, quem será que canta essa música tão bonita, né? Porque não é anunciado. Então hoje vocês vão conhecer o musicista que interpreta essas canções. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Toledo e é muito importante para nós porque tem prestado a sua colaboração aqui também no âmbito da 10ª URI, fazendo palestras nas nossas casas espíritas. Por isso, creio que a maioria das pessoas aqui presentes já conhece o Miguel de outras palestras. E é com muita alegria, então, que nós recebemos você aqui hoje, Miguel, e passamos a palavra agora. Muito obrigado. Queridos irmãos do Ideal Espírita, queridos amigos que porventura estejam pela primeira vez num templo espírita, a nossa saudação fraternal, regada pelo abraço terno do nosso coração, e os nossos rogos a Deus nosso Pai, que possa nos manter no seu abençoado amor. Esta temática proposta nesta semana, cujo roteiro principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, o roteiro celestial, eu sou a vida. Cabe nos perguntar, inicialmente, o que significa vida para nós. As pessoas que transitam pelo orbe terreno como nós outros, se pudéssemos entrevistá-las, cada uma daria sua conceituação de vida. Muitas entendendo ainda que a vida é a curta passagem do nascer, caminhar por alguns anos e despedir-se da existência pela morte biológica. Outras nos trariam um conceito um pouco mais ampliado, de que, embora não tendo uma certeza de como isso se dá, diriam-nos que a vida é mais do que aqui estar e que ela teria uma continuidade. E para alguns, onde podemos nos inserir nós, os espíritas, esta certeza se amplia, de tal modo que sabemos nós que a vida é perene e não sofre solução de continuidade. Em um determinado momento no espaço e no tempo, nosso Pai amoroso, justo, bom, misericordioso, oportunizou-nos e colocou para todos nós o objetivo de nunca mais sairmos da vida. E um dia, então, atingirmos a destinação que a todos nós aguarda, que é a plenitude em todos os aspectos. Com Jesus, nunca mais a noite da ignorância será total. Tampouco a morte afrontará a vida, que pulsa em todos os cantos deste universo abençoado. E ele, o Cristo, houvera dito, registrado por João no capítulo 10:10, em conformidade com a obra do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Quando nós verificamos na vida terrena, neste lapso de tempo, é uma certeza que todos trazemos de que todos almejamos algo precioso, uma pérola que buscamos, um tesouro. Não há uma criatura qualquer que esteja neste caminho que não almeje ser feliz. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, este é o maior anseio da criatura humana. E então, conforme projetamos no início, nas ideias básicas que nortearão a nossa fala de hoje, dentro da vida, a busca pela felicidade possível. É possível sermos felizes? Já somos felizes? Em que grau a felicidade visita as nossas almas, os nossos corações? Allan Kardec, o apóstolo da terceira revelação, ha perguntado aos espíritos amigos na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Porque esta é a nossa busca. E eles respondem não, pois que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele depende, porém, a suavização de seus males e ser tão feliz o quanto possível seja na terra. A primeira parte da resposta dos espíritos amigos a esta questão é que a vida nos foi dada como prova e expiação. Provas são dificuldades, expiações maiores ainda, e não há um de nós sequer que não as tenhamos. Mas quando nós volvemos nossos olhares para as provas que nos visitam e as expiações de variada ordem, quantas vezes nos questionamos sobre a providência divina permitindo que estas provas e expiações nos visitem? Mas Deus, ao nos permitir retornar aos palcos da vida terrena, a intenção jamais é de que venhamos para cá para sofrer. A intenção é reeducativa, é reeducar a criatura. Portanto, só precisa passar por provas árduas, mais profundas, aqueles de nós que ainda não estejamos educados dentro do entendimento mais ampliado da vida, que é a proposta crística. Então, como sermos felizes aqui? Cabe a nós. Todos os teus planos de felicidade nasceram com ela no teu coração, afirma a benfeitora espiritual que auxilia Divaldo Pereira Franco, o notável médium e palestrante, na obra Mestre de Amor. Todos os teus planos de felicidade nasceram com ela no teu coração. Com essa afirmativa nós vamos percebendo que a felicidade é algo que está dentro da gente. Se nasceram conosco dentro do nosso próprio coração, este estado de felicidade plena que deveremos atingir, já está latente dentro da gente. Muitas criaturas a buscam numa correria diuturna, sempre fora, aqui e acolá, mas além alhures, nisto, naquilo, neste, naquela, quando ela, em verdade, está plantada em nossos corações. E é possível que nós a tenhamos aqui na terra. Já podemos desfrutar aqui de relativa felicidade. Qual de nós não tivemos, não passamos por momentos de alegria, dos quais não nos esquecemos? Basta retornarmos às nossas lembranças
passando pela nossa mente as emoções que vivenciamos, felizes, alegres, e vamos então conceber a certeza de que já tivemos tantos momentos assim, e que poderemos ter tantos outros no esforço de cada dia, de cada hora, empreendendo a nossa vontade. É possível tê-los. Na Terra, a felicidade somente será ampliada e cada vez mais possível quando alguém se esquece de si mesmo para trabalhar em benefício do seu semelhante. É uma outra forma, uma outra ótica de perceber esta possibilidade de sermos felizes. Saindo do ego que nos caracteriza, da redoma onde normalmente nos enclausuramos, e ampliar o olhar para a nossa volta, as criaturas que circundam conosco, nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, da mesma origem, e fazer o que nos seja possível em benefício delas. Que felicidade experimenta aquele que pode auxiliar em momentos vários da sua vida. Para que nós possamos ter cada vez mais esta felicidade tão buscada, tão almejada, preciso é que desenvolvamos algo tão precioso. Precisamos empreender uma busca no sentido de conhecermos-nos a nós mesmos e, se necessário for, reeducarmos-nos. Uma educação mais ampliada, mais dilatada, que não seja só aquelas coisas prescritas nos núcleos dos educandários vários, mas que seja algo abrangente, que possa trabalhar no ser como ser integral. E dentre os caracteres vários nesta tarefa de educar-se a criatura, eis aí a construção deste ligar-se mais fortemente ao Pai Criador, através da religiosidade. Outras crenças irmãs falam da religião, nós optamos em falar de religiosidade. Então, uma postura de uma ligação mais forte com o nosso Pai, ante a vida onde estamos, já que a vida é perene e que deverá, no nosso entendimento futuro construído, ser abundante todos os dias, por todo sempre. A educação tem uma força. A educação, volto a frisar, como nós trouxemos, visando ser integral, ela tem uma força e quando direcionada, orientada, construída, ela pode e modifica as estruturas onde quer que nós estejamos. É curioso observar que pelos tempos, nos ordenamentos jurídicos vários, as leis são necessárias para que as criaturas possam coabitar pacificamente. E as leis, neste sentido, quando as criaturas desobedecem e burlam as regras, são sempre punitivas. Allan Kardec, no item 796 da mesma obra citada, o Livro dos Espíritos, ele endereça o seguinte questionamento aos benfeitores amigos, perguntando: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Eles dizem, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal feito do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens que então não precisarão de leis tão rigorosas. Eu tenho um amigo lá em Toledo que visitou por algum tempo a cadeia pública da nossa cidade. Um trabalho voluntário de atender aquelas criaturas e levar uma palavra amiga,
um direcionamento, quem sabe, uma nova visão da vida. E por alguns meses esse amigo visitava os nossos irmãos que lá estavam, todos os sábados pela manhã, das 10 até as 11h30. E eu conheço a história dele, acompanhei os seus relatos, por isso eu estou autorizado a falar, sem declinar no nome, é claro. Então, eu perguntava a ele, como foi hoje? E ele dizia, que difícil o quadro. Mas, como foi lá dentro? Não, foi tranquilo. Aonde eu estava, eu pude conversar. E ele percebeu que por algum tempo, no início eram muitos e depois ficaram 3, 4, que se reuniam durante aquele período com a intenção de querer aprender algo deste amigo meu. E numa das vezes que lhe perguntei como tinha sido, ele me disse, hoje eu fiquei entristecido. E ele falava, é preciso fazer alguma coisa. E eu lhe perguntei então, o que houve? O que te deixou assim? E ele me disse, quando eu estava por sair, atrasei-me um pouco do horário combinado, das 11h30, e eram 11h40. Então, eu me dirigi para sair. 2 grades, uma na chegada, e entre esta e outra, um espaço. Ele dizia, a gente entra, fecha-se essa. Depois abre esta, a gente entra, fecha-se a outra. E quando eu estava para sair, abriu-se aquela que dava acesso onde os detentos estavam. E eu entrei naquele corredor entre as grades. E fechou-se aquela primeira. Antes que o carcereiro abrisse a última para que eu pudesse demandar a rua, começaram a chegar então o alimento dos detentos. E alguém com aquelas marmitas diferenciadas, de todas as cores, de todas as formas, jogava por baixo das grades e elas passavam perto dos meus pés, eu precisava arredar-me um pouco, e a marmita tinha um nome. Ele jogava, a marmita deslizava, ele gritava, fulano, e vinha alguém de lá e juntava. E jogava a próxima, ciclano, e vinha alguém de lá e juntava. Eu me entristeci por isto. Achei desumano. Embora aqueles que ali estão, alguma coisa fizeram em desconformidade com o ordenamento jurídico. Mais triste ainda eu fiquei porque neste dia eu perguntei àquele jovem de 18 anos, para completar 19, que me acompanhava sempre, todos os dias, por que ele estava lá. Ele me disse, e eu perguntei para ele, da sua formação, da sua família, evangélicos. Ele não tinha nem o 2º grau, nem o ensino fundamental completara. E eu lhe perguntei, alguém vem aqui trazer-te instrução? Ninguém vem. Alguém vem aqui para ensinar a você um ofício, já que você não tem? Ninguém vem. E então eu fiquei pensando, depois da última pergunta que fiz a ele, como é teu dia? Ele disse, nós levantamos aqui às 9h30 da manhã, às 10 horas, tomamos um café e depois vamos para o pátio. Ou ficamos neste recinto que era para 7, tinha 28. E no dia de amanhã fazemos as mesmas coisas. E depois as mesmas coisas. Então, Miguel, eu pensei, aquele menino vai ficar lá 17 anos é a pena. E ninguém vai para lhe educar,
ou reeducar, ou lhe instruir, ou possibilitar que ele tenha algo diferente para ofertar à sociedade após os 17 anos. Ele irá bater a porta das empresas e lhe perguntarão: o que tens, o que sabes, qual a tua formação? Eu não tenho. O que sabes fazer também? Nada sei. As empresas, com raríssimas exceções, vão fechar as portas, certamente. E ele vai voltar a delinquir para retornar àquele lugar difícil. Então, quando a educação se ampliar, em todos os momentos da vida que não cessa, modificará as estruturas da humanidade. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. É a afirmativa de Leon Denis na obra Depois da Morte. Mais que as regras dos educandários, necessárias, virtuosas, a educação é muito mais uma influência de espírito a espírito do que a adoção de tais regras específicas que possam ser prescritas. Dora encontre a educação segundo o Espiritismo. E a educação baseada numa concepção exata da vida mudaria a face do mundo. Que concepção exata é esta? É ampliar a nossa visão, é construir a nossa certeza e oportunizar que os nossos semelhantes também o façam, de que a vida não se reduz a este lapso tão pequeno de tempo, de que a vida é perpétua, perene e abundante, e que nós estamos caminhando dentro dela. Por isso, a educação baseada numa concepção exata da vida mudaria a face do mundo. Instruamos a juventude, diz Leon Denis na mesma obra. Mas antes de tudo, falemos ao seu coração e ensinemo-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Esta é a educação do ser integral, que vai enfrentar qualquer óbice, qualquer dificuldade, e vai saber dosar as suas emoções nos momentos de felicidade e de alegria que terá. Urge, então, desenvolver consciências e condutas pautadas dentro da vida na religiosidade. Religiosidade é tudo. Religião, no sentido convencional, é apenas um rótulo. Se nós investirmos mais na educação, nós acabamos com os rótulos e desenvolvemos nos corações nossos e dos outros a religiosidade. Isto é o que nós precisamos. Assim nos educamos dentro da vida de uma forma mais concreta de nos unirmos, de nos aproximarmos, de nos ligarmos a Deus nosso Pai. As bases de religiosidade, bem fundamentadas, conscientes, racionais, que o Espiritismo nos possibilita, trazem àqueles que têm esta possibilidade desenvolvida em si mesmos, esperanças fantásticas e consolações diante de tudo, dos reveses que chegam, das dificuldades que não sabemos, mas que possivelmente haverão de nos visitar no futuro. A dúvida do amanhã gera desequilíbrios, a certeza proporciona serenidade. Quando Jesus dizia que os aflitos seriam consolados, como entender consolação ante aflições tão profundas que visitam a alma humana, sem a certeza de que algo há, concreto, palpável? Então Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai afirmar que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro,
estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, diz ele, um engodo, um engano. Então, nós que aqui estamos, os que já deixamos a doutrina espírita trabalhar nossas mentes e corações, e aqueles irmãos que porventura ainda não fizeram, e que quiserem, doravante então, se aberar do conhecimento espírita, sabemos e compreendemos a causa dos nossos males. Sabemos que todo sofrimento é legítimo e por isso aceitamos sem murmurar, fazendo o esforço necessário para vencer cada tribulação. Nada de comodismo, não é isto. Sabemos que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida do além-túmulo e que os que se amaram na terra tornam a encontrar-se, libertos de todas as misérias longe dessa lutuosa morada. Dessas crenças resultam a nós consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Citação de Leon Denis, da mesma obra. Desta maneira, a visão diferente da vida, a certeza do porvir sempre, isto resulta num consolo às nossas almas e numa renovada esperança a cada dia de que tudo aquilo que vem para nos reeducar, embora possa nos trazer intensas aflições, vai passar. E que em dia tal, conforme a providência divina e o nosso esforço nesta luta, estaremos livres e mais capacitados a ascender mais rapidamente na direção da paz de nosso Pai que a todos aguarda. Enquanto aqui, agasalhemos a esperança no próprio seio e espalhemos a messe de luz da consolação, alongando os braços como asas do socorro, dispondo-nos à caridade pura e simples, onde plasmaremos a caridade para nós mesmos. Joana de Ângeles. Felizes alguns, nem tanto outros, com religiosidade construída ou não, sem esperança ou esperançosos. Não é possível sairmos da vida, contudo, mudaremos inevitavelmente de dimensão vibracional. Estejamos felizes ou não, com religiosidade ou não, esperançosos, consolados ou não. Chegará para todos nós o momento em que nós deveremos deixar este palco da vida, temporário, abençoado, de lutas, de construções, de experimentações, através do fenômeno da morte biológica. O que nos reserva, então, nesta hora? Como estaremos preparados para esta transição inevitável? Vamos nos servir de mais algumas citações da benfeitora amiga Joana de Ângeles, quando ela diz que a morte resulta da vida que o homem se impõe, e o rumo que a nós imprimimos leva aos efeitos que esperamos. Difícil a criatura que não sente um temor ante a possibilidade de deixar a vida física. Difícil. Mesmo entre os espíritas, mesmo entre nossos irmãos de ideal espírita. Difícil aquele que não balança um pouco, que não tenha uma dúvida. Outrora poderíamos falar que era um medo terrível. Hoje, quando nós
defrontamos e conversamos com os nossos irmãos de ideal e perguntamos: como você está ante a possibilidade da morte? Eu não tenho medo, mas eu tenho uma incerteza. Eu tenho certeza de não ter podido fazer tudo aquilo que eu devia e sentir uma vergonha tão grande depois que eu daqui me for. Então, Joana de Ângeles diz que a morte resulta da vida que o homem se impõe. Como será este instante? Basta que a criatura analise-se como está agora, como procede, como sente, como se emociona, como direciona suas emoções e para onde direciona e seus pensamentos e sua conduta. Então saberá exatamente como será. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? É a indagação de Allan Kardec, na questão 961 da mesma obra citada. Os espíritos amigos respondem: a dúvida nos céticos, empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Se o coração está endurecido, é uma dúvida cruel. Se a consciência acusa desde sempre a culpabilidade dos atos, dos sentimentos, das realizações, então é o temor. Mas se a consciência dita: criatura, fizestes o que foi possível no esforço de cada hora, eis que a esperança está instalada, e um consolo toma conta, e uma serenidade advém, que ela enfrenta o momento de transição sem nenhum temor, sem nenhuma dificuldade. Então, não te esqueças de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, para a divina luz da vida real. É uma afirmativa de Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna. Não te esqueças de que viver bem é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, para a divina luz da vida real. Esta vida em abundância, sempre, Emmanuel está trazendo a nós como vida real. Nós podemos sentir isto, direcionando os nossos corações a Deus nosso Pai, e consolidando em nós a certeza de que a vida realmente pulsa sempre. Podemos nos direcionar desde já, na presente existência física, com esta certeza, e já com os pés, embora aqui, na vida perene, vida do Espírito. Então, nesta busca da felicidade, que é uma característica nossa, e que haveremos de encontrar, de construir em plenitude um dia, em conformidade com o nosso esforço, educando-nos como seres integrais, buscando essa educação que haverá de modificar os caracteres morais de nós, as criaturas, e enfrentaremos com certeza o momento de transição, mais um na nossa existência física, e levaremos conosco a esperança e a certeza de termos feito tudo aquilo que nos foi possível, pelos ditames da consciência. Desse modo, dentro da vida abundante, que não cessa, caminhamos sem exceção na direção de Deus. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade, afirma Paulo apóstolo, em resposta à questão 1009 do Livro dos Espíritos. Para tanto, Jesus é o homem ponte entre os homens e entre estes e Deus. Com ele, a noite aureola-se de estrelas e luar, enquanto que sem ele,
o dia emurchece e cobre-se de sombras que jazem no interior de quem anda em agonia rebelde. Sua mensagem é de vida, vida eterna, que penetra as densas sombras do desconhecimento e desalgema as suas vítimas, trazendo-as à luz da verdade e do bem. Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. A vida que comporta a história de nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo. Eis o Evangelho. E o roteiro celeste à nossa disposição para todas as horas, todos os dias. Nesta abençoada doutrina espírita, o ensino redivivo de Jesus, eis a obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós queremos solicitar que possamos olhar a imagem e fechar os nossos olhos por alguns instantes. E em fechando os nossos olhos, que nós possamos lembrar, visualizar a figura meiga do Mestre Nazareno a nos estender os braços. Estava caminhando pela praia e olhei o mar. Vi as gaivotas no horizonte, o vento soprava a minha fronte e o sol a brilhar. Senti que as ondas tocavam os meus pés e eu perguntei: se não era ali que ele estava, a pessoa que eu procurava, a figura do rei. Para minha surpresa, eu ouvi uma voz me chamar, e esta voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa, eu não sei explicar. Foi quando ao meu lado eu percebi que havia uma luz, quis saber quem era aquele homem, e essa voz me falava: Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços e sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar no amor que faz você viver e se transformar e a buscar toda a paz. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.
Agradecemos o senhor Miguel Pinheiro Goulart pela excelente palestra, pelo carinho, pela presença. Muito obrigada. Lembramos que amanhã a semana continua com a palestra do nosso presidente, Claudemir Desto, senhor Claudemir Desto. Esperamos rever todos vocês aqui conosco, no mesmo horário, nesse mesmo local. Tenhamos todos uma boa noite. Lembrando que essa saída também está funcionando, está liberada também. Agradecemos a presença. E até amanhã. Muito obrigada a todos.